olhe o mercado financeiro, né? Seja o previdenciário, seja... Acho que é importante. Não se deixe levar pela rotina de vida do seu cliente. O ego é uma coisa que destrói muito as relações. Não gaste mais que o fluxo de caixa. Reinvista 10, Sim. 20, 30%. E se tiver que tirar um investimento, que seja para multiplicar, né? Seja bem-vindo ao Conexões VIP, vindo do interior do Paraná. E hoje eu trago uma pessoa com muito orgulho, uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Conheci numa situação até um pouco diferente, foi numa padaria, né? E essa pessoa é de Ponta Grossa, só que ela foi... Tem um caso interessante, que ela foi até Cruzeiro do Oeste para conhecer a sócia majoritária dele hoje, né? E sem contar que é uma pessoa que fez uma transição de carreira, e esse é o assunto principal que a gente tem hoje. Ele foi agrônomo, trabalhou um pouco no setor, né? Foi para a indústria farmacêutica, agora está na parte de medicina e saúde e também na questão de marketing, né? Atuando tanto no Paraná quanto em São Paulo. Seja bem-vindo, Fábio Nabozzi. Marião, obrigado pelo convite aí, uma satisfação aí falar com você, conhecer os seguidores aí, milhares de seguidores, então conta comigo aí nesse bate-papo aí, que seja produtivo. Ah, legal, Fábio. Eu já fiz um briefing aí do que é a tua trajetória pessoal, né? E ia pedir para você contar, aprofundar mais um pouco como que foi, resumir, né? Depois a gente vai dar uma aprofundada, como que foi a tua transição de carreira. Não, legal. Bom, você falou, eu sou de Ponta Grossa, nascido, criado, né? Ali naquele reduto de Uvaranas e Itaiacoca. Uhum. Enfim, estudei aí em Ponta Grossa sempre, né? Nas escolas da região, públicas. Fiz agronomia. Interessante, né? Essa foi a primeira demonstração um pouco de como é o Fábio, né? Um cara mais generalista, mais agnóstico, e agronomia foi o curso onde eu encontrei essa visão mais ampla, né? Uhum. Então, meus pais são daqui, né? Família maravilhosa, muito aprendizado, muitos valores, né? Dos meus pais, da minha família. E só que em algum momento eu saí da agronomia, né? Teve um episódio para isso, né? Sempre fui muito estudioso. Um episódio para isso, uma decepção acadêmica, né? Uma decisão política que impediu que eu fizesse o intercâmbio na época, né? E se tiver tempo posso dar mais detalhes também, acho que o objetivo aqui é esse. E foi aí que eu ingressei na indústria farmacêutica, né? Então, ainda estudando, né? Era um estagiário de agronomia, um mês antes da minha formatura, depois de ter tido uma decepção dentro da universidade, aquele piá, né? Aquele menino, né? Que precisava crescer, precisava ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro, não tenho grandes heranças. E aí eu ingressei na indústria farmacêutica, e aí foi onde eu fiquei 25 anos. E como que você chegou na indústria farmacêutica de um curso de agronomia? Isso é interessante, porque a minha trajetória na agronomia, né, eu viajei em 95 para os Estados Unidos, né, foi a primeira viagem que o objetivo era abrir os convênios internacionais com as faculdades, né, dos Estados Unidos. Eu fui naquela primeira viagem, foi reitor, empresários, agricultores aqui, ficamos um mês lá, né, essa viagem que se desenhou a ida para o intercâmbio, né. Eu ia fazer o intercâmbio logo no começo do ano, né, depois da minha formatura. Por um motivo político interno, enfim, passaram o meu intercâmbio só para o final do ano. E eu dependia de bolsa de iniciação científica. Sempre trabalhei dentro da faculdade. Bolsas, aulas particulares, né? Já tinha uma visão empreendedora na época. E aí isso fez com que meu irmão, meu cunhado, todos da indústria farmacêutica olharam aquilo e falaram, caramba, né? Foi um banho de água fria em alguém que levou uma faculdade à risca, né? Ganhei aquela viagem para os Estados Unidos, né? Por meritocracia. Tudo certo, né? Fiz TOEFL, estava com o inglês afiado. E com essa mudança, literalmente eles viram aquela decepção. E naquele momento estava abrindo uma vaga da Sandoz até então, empresa suíça, né? Nas vésperas da Sandoz se unir com a Ciba. Estava expandindo, abrindo uma vaga em Ponta Grossa. Foi aí que falaram, você se dedicou tanto no curso, mas está abrindo uma vaga na indústria farmacêutica. Empresa boa, empresa suíça. A convenção já é começo do ano, convenção ia ser internacional, fora. E aí eu me candidatei. Em um mês antes da minha formatura,
eu acabei ingressando na indústria Era vaga do quê? Era uma vaga de representante. Representante. Visitava os médicos, né? E a tua praça era aqui? Aquele cara que chega no consultório, né? Acaba entrando na frente dos pacientes às vezes, com uma pastinha, cheio de amostra. Então isso foi em 96. Minha praça era aqui, mas eu fazia 23 municípios. Só que você já chegou a cargos bem mais altos na indústria farmacêutica, né? Como que foi a jornada? Foi interessante, Mário, porque eu não queria lembrar da decepção. Então, quando eu entrei na Novartis em novembro, minha formatura ia ser em dezembro, né? E aquilo me decepcionava até então, porque foi um movimento político, né? Que colocaram outra pessoa no meu local, não por meritocracia. E eu falei, cara, eu não vou lembrar disso, né? Eu preciso crescer rápido, né? Fiz o curso na Novartis em dezembro, me formei em agronomia fim de dezembro, né? Ou seja, o meu juramento foi em cima de uma situação já dentro da indústria farmacêutica, mas eu fiquei só um ano como representante. Foi muito rápido. Nem eu esperava, nem nos meus desejos mais otimistas, né? Eu esperava que fosse tão rápido. Então eu fiquei um ano e pouco como representante. E logo eu fui convidado para ir para Curitiba para assumir um cargo de analista de mercado para fazer o sul todo do país. Era ano de 97. Era um cargo comercial ainda? Era um cargo estratégico. Então eu já fui, depois de um ano e pouco como representante, eu já assumi um cargo estratégico. Né? Numa época onde a informática, né, a tecnologia não existia muito. Né? Era fax? Talvez era um 286, um 386, né? Para aqueles mais antigos. Estou entregando a minha idade, embora a barba já está branca. Mas e já fui para um cargo estratégico, interessante. E aí eu fiquei nesse cargo por um ano e pouco. Menino, tinha 22 anos, 21 anos, 22. E então foi a primeira ascensão, né? Então não deu tempo de lembrar da decepção. E eu logo vi naquele mundo, né? Convenção internacional, fusão, criação da Novartis. Eu falei, eu acho que eu vou ficar alguns anos aqui, né? Não esperava ficar quase 25, né? Mas foi muito rápido, mano. E até onde você culminou na Novartis? Em termos de carreira, posições? Isso. Tem bastante assunto, hein? Que foi a trajetória? Nós temos quanto tempo, Mário? 1 hora e meia? Então, depois dessa função, né, de analista de mercado, né, eu era muito jovem e o meu trabalho era com 12 equipes. Literalmente, eu fazia uma análise geral de mercado, demanda, vendas, rentabilidade, resultado de lançamentos, e eu rodava o sul todo, né, discutindo com os gerentes distritais na época. Todos com 20 anos de empresa, 30 anos, e eu com 1 ano de empresa. Então, esse era o desafio. Depois de 1 ano e meio, eu fui promovido a GD, né? Eu tinha 23 anos, fui promovido a gerente distrital. O mais novo da minha equipe tinha 32 na época. E foi uma outra guinada, um desafio grande. Talvez foi o maior desafio meu dentro da Novartis. Né? Uma pessoa muito jovem, sendo promovida, não era normal. Mas logo eu assumi outras regiões do sul, e aí você vai criando casca, né? Então fui promovido a GD, depois assumi o Centro-Oeste. Não mudei, deveria ter mudado para Brasília, não mudei, fiquei em Curitiba ainda. Mais 3 anos, ainda com 28 anos, fui promovido a gerente regional, fui a Recife, montar a regional da Novartis lá, não existia. E eu participei de muitos movimentos de transição, de reestruturação, de criação de time, de mexer em caixa preta em algumas áreas, né? Então, eu acho que eu fui me especializando um pouco nesses giros mais curtos, né, de 2 anos, no máximo 2 anos e meio em cada posição. E morei em Recife também 1 ano e meio. Experiência excepcional. Já estava com a Priscila, né, que é uma parceirona, né? Na hora que a gente for falar um pouco de empreendedorismo, parceria, né, crescer em casal, nós vamos ter assunto para mais um podcast. E parceiraça. E de Recife, estadia curta em Recife, eu tinha que contratar acho que umas 40 pessoas, 50 pessoas em Recife, já tinha umas 40. E aí eu vim para São Paulo. Foi onde eu fiquei de uma boa parte de tempo, como gerente regional de demanda. Aí fui para varejo, montei estrutura de varejo, na época, na Novartis, montando uma estrutura de varejo. Fui para o marketing, como gerente de marketing da linha cardiovascular, que era a linha líder da Novartis na época, né? A linha de Ovan e outros produtos, e sempre preparando para uma experiência internacional. Então, na Novartis, literalmente, minha preparação toda, né, e foi uma empresa fantástica nesse sentido,
foi para uma experiência internacional, né? Depois passei por acesso, saúde suplementar, passei por transplantes também, infectologia, hospitalar, imunobiológicos, por várias áreas, né? Mas transitando oriente comercial, demanda, marketing, acesso, e assim, aprendi muito. E culminou até qual posição? Eu era responsável por saúde suplementar na época, né, meus últimos 5 anos, mas a minha decisão de mudança, né, uma coisa é você seguir uma carreira executiva, eu fui preparado para ser executivo, para ir para fora. Né, fui preparado. Né, então, os meus 3 MBAs, a Novartis me pagou, um MBA na Federal do Paraná, um na FGV e um internacional, né, que era um sanduíche, né, entre México, Argentina, FIU e Universidade da Flórida, Miami University. E cursos, né, fiz curso de finanças fora, na Suíça, fiz um curso em Portugal. Então, minha preparação era para isso. Meus mentores eram os presidentes, meus últimos 2 mentores foram 2 presidentes. E no meio de uma das mentorias que eu anunciei a minha mudança, né, que eu não queria mais sair, né, não queria seguir uma carreira fora, né? Cheguei até a participar de um processo, na época, para a área de vacinas na Argentina e um processo para Centro-América, né? Para a área generalista. Mas aí foi uma mudança, né? Eu vi a Priscila, de um lado, empreendendo, crescendo. Eu fiz muita coisa em termos de empreendimentos, construí, comprei imóveis. E eu falei, eu acho que a minha carreira vai ficar aqui no Brasil. Então, em 2012 eu tomei essa decisão, 2013. Então, fiquei ainda mais 6 anos aí girando em várias áreas. Em virtude dessa decisão, né? Então, a minha última posição, que foi sua pergunta, eu era responsável pela saúde suplementar, todos os planos de saúde no Brasil. E foi daí que surgiu algumas ideias, né? Inclusive o lançamento do Superdoutor, né? Então... Legal. Tem um ponto aqui que me chama a atenção, que uma frase que você falou, não olhar para trás. Quando a gente discute pessoas de alta performance, você vê isso, né? Vamos focar no prognóstico, vamos tocar para frente, né? E é curioso que a gente consegue identificar isso também no vocabulário da pessoa. Então, teve uma outra coisa que você falou que chamou atenção, que é a questão dos mentores. A elite da Novartis fazia a tua mentoria. Sim. Né? Essas mentorias, geralmente, falando assim, para a pessoa que está entrando, né? Está empreendendo, fazendo intraempreendedorismo dentro de uma empresa, né? Qual que é a postura que tem que seguir, né? Geralmente as pessoas se atêm a passados, a problemas passados e focam mais no problema do que no resultado, né? O que você identifica como talvez o pivô ou a mentalidade que você teve para conseguir subir tão rápido e manter essa jornada? Não é... Eu diria que não é pensado algumas coisas, né? Talvez está no teu perfil, no estilo, mas eu tinha muito isso comigo, né? A minha mudança da agronomia para a indústria farmacêutica e depois a minha decisão de não seguir uma carreira internacional e setando aí a minha experiência empreendedora, gerou frustrações mais nas outras pessoas do que em mim. Eu não vou mentir. Então, assim, quando eu mudei da agronomia, né, eu vi muito. Você é maluco. Né? Você levou um curso, né, você era o melhor aluno, você, né, foi bem, você ia fazer intercâmbio. Quem é bom em tudo. Você ia fazer mestrado, doutorado. Então, assim, e mesma coisa quando eu decidi a mudança de carreira na Novartis, as pessoas não acreditavam. Falaram, Fábio, você fez 3 MBAs, você fala inglês, teve experiência, passou por todas as áreas. Né? Os presidentes são teus mentores, né? Na época era o Adib, que tinha voltado da Alemanha, e o Alex Trebnik, que era um austríaco, que assumiu o Brasil aqui. E eles não entendiam, né? Então, acho que a frustração era muito maior nas outras pessoas. Então, acho que no meu mindset era olhar para frente. Mas acho que minha carreira foi assim, viu, Mário? Porque eu criava muito vínculo, né? Você me conhece um pouco, né? Eu me dou bem com todas as pessoas, todos os estilos, todos os perfis. Criava muito vínculo, né? Então, se eu fui para Recife montar uma regional, eu tinha um vínculo absurdo com as 100 pessoas da regional. Né? Amizade, relação, né? Aproximação. Mas aparecia a oportunidade e eu tinha que olhar para frente, né? Eu não podia ficar no saudosismo olhando, vou ficar mais um tempo aqui, né? Eu via naquilo uma grande oportunidade. Carreira, de aprendizado, cada mudança era um MBA, financeira, como eu te falei, nos meus 20, quase 25 anos como executivo, eu sempre trabalhei preparando meus planos B, Cs
investindo, né? Então, a cada mudança, quando eu descobri que a Novartis me pagava, acho que era 30% do meu ganho anual, eu falei, mais isso, né? Eu vou aproveitar. Então, eu não olhava para trás, eu olhava para frente e, de novo, tinha uma parceira que me acompanhava e acho que isso traz aprendizado, alta performance, você não se apegar, né? Você se apega no aprendizado, na experiência. Puta, aqui eu tombei, aqui eu não me dei bem, eu não vou repetir. Mas perder tempo em reavaliar o passado para você achar algum conforto do que poderia mudar, não dá tempo. Acho que nem numa multinacional, numa carreira executiva e nem no empreendedorismo, né? Você tem que levantar rápido do tombo, olhar para frente e tocar o barco. E Fábio, se você foi aquele cara lá que ia para abrir negócio, abrir o Mato Alto, né, pelo que eu peguei, fazer as contratações também, e nesse processo existe uma jornada de liderança, seleção, contratação e treinamento, né? E do que eu conheço você é uma pessoa bem atípica, vou dizer, e no bom sentido, porque você é a pessoa que recebe em casa. E existe também toda uma cultura de não vamos misturar as coisas, né? O que você pode comentar a respeito disso? Relacionamentos pessoais no trabalho, liderança, lidar com pessoas e contratação. Esse dá capítulo não, dá livros, né? Dá enciclopédias, né? Para falar de liderança, né? Contratação, desenvolvimento, delegação, né? Eu tive uma fase onde eu não acreditava em relacionamento dentro do trabalho. Né? Foi minha fase inicial, muito jovem, e eu lembro até hoje alguns episódios onde, imagina, eu era solteiro, já era gerente da Novartis em Curitiba. Eu não lembro uma vez que eu fui, com raras exceções, por exemplo, num bar, numa festa, com os meus representantes. Eu evitava ao máximo isso, porque eu achava que aquilo não ia me ajudar no momento que eu tivesse que tomar uma decisão difícil. Mas eu diria que era muito mais imaturidade, né, porque eu era muito jovem, do que filosofia, né? Porque com o passar do tempo eu não podia ir contra o meu instinto. E o meu instinto é trabalhar na gestão com muito equilíbrio, né? Com muita aproximação, com muita transparência, com muita empatia, com muita educação, mas com muita firmeza também. Na hora de cobrar, na hora de exigir. Então, e quando eu descobri que esse era o meu instinto, eu era assim, né? E eu tive uma pessoa na época, um gestor, que viu o valor nisso e falou, continua. Foi aí que abriu o caminho para eu desbravar tantas situações de Mato Alto, né? Aí acho que o Fábio começou a ser visto como uma pessoa quando eu fui para o Centro-Oeste, ainda jovem. Eu acho que eu tinha uma equipe de 10, 12 pessoas, metade da equipe era sindicalista. E sindicalista de difícil lida. Talvez são os mais amigos que eu criei na época, me comunico até hoje com eles, porque a gente trabalhou com transparência, né? Eu expliquei o que eu queria, e então assim, esse equilíbrio, essa empatia, esse respeito, mas com firmeza, eu vi que era a grande chave, né? No Nordeste, mesma coisa, né? No Nordeste eu fui para abrir novas linhas, contratar novas pessoas, gerenciar uma cultura e um sentimento de exclusão, tinha, né? Porque o recurso não chegava até lá, os eventos não chegavam até lá, né? O investimento não chegava até lá. Então eu sempre apliquei muito isso, viu, Mário? E aplico, inclusive, num processo seletivo. Né? Ao ponto de você contratar alguém, tratar muito bem, você oferecer café, né? Eu recebo as pessoas em casa, eu faço encontro de liderança na minha casa. Sim. Né? Mas sempre com um disclaimer para tudo, né? Então, hoje eu contrato uma pessoa e eu falo para ela que a gente vai usar e abusar do período de experiência. Né? Não é porque eu peguei referências que eu estou contratando ela, eu falo, ó, o período de experiência é fundamental para você ver se é a empresa que você quer trabalhar e para nós avaliar. Então, assim, não tem assunto proibido, né? Então, e dá para fazer isso com educação, né? Então, acho que esse foi um dos grandes pilares da minha gestão. E ter satisfação por desenvolver e promover. Quando eu vi que os grandes acontecimentos, né, eu comecei a perceber, né, que as pessoas esqueciam dos acontecimentos, das conquistas, dos resultados, de quantos % ele atingiu a meta, dos grandes congressos que alguém organizou. Mas eu vi que as pessoas lembravam pro resto da vida
quem promoveu, quem desenvolveu, quem ensinou, quem deixou um legado, aí também eu comecei a zelar muito por essa liderança mais inspiradora, né? Mais desenvolvedora, delegadora, com um acompanhamento, obviamente. Então, mas é interessante, eu tinha um prazer enorme em gerir pessoas e adorava gerir conflito. Né? Quando tinha um pepino, Fábio, quer resolver? Eu falo, adoro. Quero. Dá um exemplo aí. Conflitos, vamos dar um exemplo, quando eu assumi a área de acesso na Novartis, né, que tinha saúde suplementar, tinha uma área de licitações, eu não tinha me criado nessa área, eu me criei em outras áreas, eu era muito mais generalista. Né? Então são situações assim, do tipo, o diretor estava lá, ainda responsável pela área, e o outro diretor que me promoveu, o presidente era meu mentor, falou, você vai mexer nessa caixa aqui, né? Tem uma caixa aqui que a gente tem que abrir, ver tudo que tem, reestruturar, definir se muda a gestão, muda o reporte, quem investe, quem se reporta para o fulano, para o ciclano, você que vai mexer. Ou seja, você está assumindo a área agora, mas o teu projeto é reestruturar essa área. Então era muito comum isso. Né? Ou seja, em áreas que tinham pessoas, né, experts nas áreas para tomar a decisão, e aí eu comecei a descobrir que não era o conhecimento técnico, talvez era o estilo, né? O estilo, a forma de articular, a forma de convencer, a forma de empoderar, a forma de chamar atenção. Então, tentei levar isso para o empreendedorismo, mais difícil, porque as coisas são muito mais rápidas no empreendedorismo. Né? Na vida executiva é tudo muito mais previsível. Você tem uma retaguarda gigante. A hierarquia ajuda, né? A hierarquia ajuda. Né? Então, no empreendedorismo, a gente perde um pouco. E às vezes você reflete e fala, puxa, eu podia ser um pouco mais empático aqui, né? Sair um pouco fora do meu instinto, porque nem sempre o tempo permite. Mas eu ainda tento ter o sinônimo, né? o estereótipo de equilíbrio. Né? Tem até uma brincadeira na própria mapping, às vezes as pessoas falam, pô, não, o Fábio é o equilíbrio, né? E ali eu sou um sócio mais de bastidor, de governança, de processo, de entrar em temas estratégicos, né? Então é mais fácil fazer quando você não está no turbilhão da execução, mas eu tento resgatar onde eu estou, no Superdoutor, na MAP, resgatar, né? Resgatar um pouco esse lado do equilíbrio, né? Do equilíbrio nas relações e na gestão. Mas aí tem acho que 2 pontos que eu quero aprofundar. Um é o da caixa preta, né? Então é muito comum, especialmente o interventor, né, nesse caso da caixa preta, existe pisar em ovos de todo mundo. Existe um medo da transparência e existe também um medo do feedback. Né? Como que você geria isso e como que você via, às vezes, os teus pares fazendo, vamos dizer, errado a ponto de você ter que vir e intervir? O que era a tua fórmula mágica? Acho que tem um pouco do estilo, né? Eu não tenho um estilo expansivo ou autoritário muitas vezes, embora quando eu tento passar uma mensagem, eu tento passar com propriedade. Mas eu acho que buscar aliados que decidem. Então, porque eu não podia ser um agente de mudança, uma outra experiência muito... Puta, eu sempre brinco, né? A hora que eu escrevi o livro da minha experiência como na indústria farmacêutica, essa daria quase um livro, né? Quando eu vim de Recife para São Paulo, eu lembro até hoje, né? E eu sou muito próximo, muito amigo de todos os meus chefes, diretores, né? Me comunico com todos eles hoje. Na época era o Luciano Marques, hoje ele está nos Estados Unidos, ele é responsável pela operação da Alcon nas Américas. E, inclusive, a gente faz parte de uma confraria de vinho virtual, que a gente criou na pandemia. Gente finíssima, gente finíssima. Ele me ligou em Recife, ele falou, Fábio, o negócio é o seguinte, você está há quanto tempo aí? Eu falei, 1 ano e pouco, né? Você pode vir para cá amanhã? Eu falei, posso, por quê? Porque eu acabei de demitir o gerente, mais o gerente regional, mais 3 gerentes distritais. Regional tem 120 pessoas, era uma regional grande. Principal do Brasil, e você vai vir assumir essa regional. Mas você vai ter muito trabalho. Você vai envelhecer alguns anos em um. Né? E foi onde eu fiquei 3 anos. Foi talvez o período mais longo. E ali eu me deparei por situações muito delicadas de mexer em caixa preta.
Então, episódios do tipo, eu descobri que representante indicado pelo diretor de outra área, referenciado, apadrinhado, lançava as visitas aos médicos, mas não visitava. Sim. E isso era falta grave para justa causa. Eu tive que fazer o desligamento. Eu descobri que as pessoas recebiam o financiamento da empresa e refinanciavam o carro da empresa para fazer dinheiro. Né? Mas eu ia me cercando de pessoas que decidiam, né? Seja pessoas da ouvidoria, do jurídico. Né? A Novartis tinha uma área muito forte na época de compliance. Então eu ia me cercando dessas pessoas, né, que defendiam o que era correto, né, e tendo apoio do meu chefe para mexer e respaldar decisões duras. Né? Então, eu lembro, nessa minha estada em São Paulo, o turnover na regional foi de 40% em um ano. Trocou 40% do time em um ano. Então, eu trabalhei muito. Né? E numa época onde... Então, eu era workaholic. Né? Sim. Eu era workaholic. O Pedro não tinha nascido ainda. Eu ia em todos os eventos. Então tinha evento lá em Itaquera, eu ia. Tinha evento no ABC, eu ia. Tinha evento na Baixada Santista, eu ia. Tinha evento. Eu vivia na rua. Então, mas foi, uma certa forma, mexer em caixa preta, porque aquilo já vinha há anos. Sim. Né? Um mesmo modelo. E eu era convidado para atuar. E assim, fiz excelentes amigos, né? Então era uma forma, então eu me cercava de pessoas que poderiam decidir e defender o que era certo. Né? Porque quando você não se cerca, e aí vem muito a articulação, a política, né? Você criar credibilidade. Então, isso era muito comum, Mário. Eu vejo aquela pergunta que eu te fiz e olhando o que eu te conheço, talvez seja justamente essa capacidade de criar alianças, né? E politicamente falando, vamos falar em política em sentido amplo, né? São as alianças que movem as coisas. Então é interessante e daí eu te pergunto, as alianças elas são criadas, no teu ver, com pessoalidade ou sem pessoalidade? Com pessoalidade, mas o equilíbrio continua, inclusive nas alianças pessoais. Eu sou uma pessoa, né, brinco muito, converso muito com a Priscila sobre isso, né? Então eu me relaciono muito fácil. Mas eu brinco, um chute na canela, uma traição, é difícil voltar atrás. Né? Então existe uma pessoalidade, mas eu sou uma pessoa muito difícil para reatar algo que se quebrou. Então, o remendo do caco de vidro, quando quebra seu copo, eu não tenho muita paciência para remendar. Né? Só que quem me conhece na rotina, fala, não, jamais o Fábio não vai perdoar isso daqui, ou não vai perdoar essa... Então, assim, esse é o meu perfil. Então, eu sempre trabalhava com isso, né? Com pessoalidade, com relação, com sinergia, convido para ir para minha casa, né? Convido para sair, para tomar uma cerveja, mas... sempre com disclaimers de que eu funciono assim, eu defendo isso eu valorizo valores, valorizo ética. Então, acho que isso me ajudava muito, né? Então, acho que tinha um lado preventivo também. Preventivo de você não deixar outra pessoa também olhar e falar, caramba, ele me convidou para na casa dele, ele é meu chefe, me convidou para tomar um vinho lá. Mas conhecendo ele, jamais ele vai admitir que eu faça isso. Né? Então, eu era muito preventivo em declarar o que eu defendia, o que a empresa pedia para eu defender, né? As regras. Né? Então, eu nunca deixei acho que as pessoas confundirem isso. Porque você sabe o que você quer, o que você pensa, mas se você não deixar claro, comunicação é um problemaço, Mário, você sabe disso? Sim, com certeza. Se você não deixar claro, se você não olhar isso aqui não pode, e não parafrasear, né, as pessoas imaginam coisas e com a gente é a mesma coisa, né? Se alguém não é claro com você, você analisa qualquer possibilidade, né? Tem até uma ferramenta, quando tem esses alinhamentos, que é perguntar para a pessoa, para ela te explicar o que ela entendeu. Que muitas vezes a gente acredita que se comunicou da maneira correta, né? E pegando esse ponto que você falou aí dos círculos e das alianças, eu li um livro recentemente que fala de
círculos sociais. Então, você tem 3 círculos concêntricos, né, um dentro do outro, um maior, um médio, um pequeno. O círculo maior eles chamam de círculo estratégico, né? O círculo do meio eles chamam de círculo necessário, e o círculo do meio, o menor círculo, é o círculo íntimo, né? E no Brasil a gente tem justamente essa coisa de receber na casa, de trabalhar amizade, e o exemplo que ele usa, o Tiago Brunet, é sobre Cristo. Cristo, dentro do círculo íntimo dele, tinham 2, 3 pessoas, no necessário tinham os apóstolos. Então o que Judas fez estava na conta, porque ele era necessário, porque ele queria, mas não era, digamos assim, não confiava plenamente, então não foi surpresa. E no círculo estratégico, na verdade, era todo mundo com quem ele trabalhava, que eram as pessoas que iam acabar propagando cada vez mais a palavra. Você tem alguma interpretação para isso? Pensando em círculos, né? Eu vou tentar transferir essa análise para a rotina, para o dia a dia. Eu tento fazer parte de todos os círculos, né? De todas as redes, né? Já fui convidado para fazer parte de vários grupos, sejam confrarias, sejam grupos de negócios, sejam irmandades, sejam, né, Rotary, Lions, né? Acho que já fui convidado para fazer parte de vários círculos. Mas o meu perfil defende, meu estilo defende que eu circule em todos, mas não intensamente, porque a partir do momento que você decide mergulhar intensamente num único universo, numa única rede, seja para conviver, seja para abrir sua intimidade, seja para fazer negócio, seja para referenciar as pessoas ou para indicar as pessoas, eu acho que a gente limita uma capacidade gigantesca de você contribuir, de você crescer e de você ter liberdade. Né? E se tem algo que eu defendo muito nessa convivência, né, nos vários círculos, né, é ter liberdade, Mário. E assim, isso eu recusei convites de fazer parte de grupos, enfim, porque eu vi que eu não teria liberdade. Eu não poderia ser eu mesmo, não poderia encontrar quem eu queria encontrar, falar o que eu deveria falar, fazer negócio com quem eu queria fazer negócio em determinado momento. Às vezes eu quero fazer negócio com as pessoas, às vezes eu quero fazer com essa, né? Então, todas as minhas decisões de convívio pessoal, profissional, tem uma métrica, um objetivo, uma meta que é inegociável, que é: eu vou perder minha liberdade, né, minha autonomia, meu oxigênio. Então, acho que assim, a minha interpretação mais coloquial, mais realista para o dia a dia é que a minha convivência é doutrinada pela liberdade. Né? Obviamente que às vezes você precisa articular, às vezes o que você quer demora um pouquinho mais, você precisa plantar, você precisa conviver mais com um grupo, com outro, mas eu tento deixar claro isso nas minhas relações, que liberdade para mim é fundamental, né? Ao ponto de não pode ter ninguém que olhe e fale: cara, você fez negócio, você não pode fazer negócio com ele. Né? Não, você jantou na casa, você não pode jantar na casa dele. Como que você conseguiu? O problema é teu. Eu vim para ser livre. Né? Então, isso acontecia inclusive na carreira executiva. Né? E eu lembro, converso com os meus ex-chefes, né? Quando eu sentia que em alguma posição eu começava a perder o meu oxigênio, o meu estilo, a minha velocidade, meu olhar para frente, as coisas começavam a ficar amarradas, eu tentava desenhar um caminho já de transição, né? De maneira bem aberta. Né? Então, acho que era liberdade nas convivências, Mário, para mim é fundamental. Né? E, obviamente, né, você tem círculos mais íntimos e mais rotineiros, né, mais temporários, mais estratégicos, mais comerciais, mas acho que liberdade é fundamental. Legal. Fábio, tudo isso foi uma ponte para você fazer a tua transição de carreira, porque de um lado você estava no setor totalmente institucional pesado, digamos assim, né, com toda uma hierarquia, uma cultura assim antiga, definida, inclusive internacional, e você pulou fora disso, teve que montar uma empresa e inclusive montar a tua própria cultura, definir a cultura. Como que foi esse processo de criação, né, inclusive do zero? Quando você mexia na Caixa Preta, você já tinha alguma coisa para mexer, já tinha uma cultura e um respaldo. E você vai para o empreendedorismo
às vezes você não tem tanta liberdade, às vezes o que você está pagando para uma pessoa não é barreira para ela sair, né? Então ela não gosta do teu estilo, né? Ela pode sair. O que você vê que aconteceu, especialmente na fundação, essa que eu acho que é a coisa principal. O que foram os detalhes de fundação? E hoje você já tem uma cultura bem consolidada ali onde você fundou, né? Sim. Essa transição, primeiro, não é fácil, Mário. Mas eu me preparei por muito tempo. Uhum. Né? Eu não sigo muito signo, né? Eu sou virginiano, né? Falam que virginiano é perfeccionista, sistemático. Mas a minha preparação aconteceu de longa data. Né? Preparação de cabeça, preparação financeira, porque eu sabia que no empreendedorismo eu não teria o respaldo que eu tinha dentro de uma empresa como a Novartis. Sim. Né? Então eu tinha um problema jurídico, ia para o jurídico. Né? Eu contribuía. Um problema financeiro, ia para o CFO. Né? Um problema de marketing, se eu estava na área comercial, eu tinha com quem compartilhar. Né? No empreendedorismo, você muitas vezes não tem. Sim. Né? Então, acho que assim, essa transição nunca é fácil, mas acho que a preparação foi fundamental. Né? Então, preparação de saber a hora de você sair, preparar a saída. Né? Acho que eu tentei 2 vezes sair. Né? Uma foi emblemática, porque em 2016, eu lembro quando eu estava assumindo uma nova área, a área de acesso, no meio da convenção. Né? Eu saí no domingo à noite de casa, acho que a Helena era pequenininha, minha filha era pequenininha. Né? Domingo à noite, não lembro. Eu sei que ela deu tchau, ficou dando tchau na janela. Né? Eu indo para Curitiba para embarcar. Né? Na época eu já estava embasado aqui. Então a minha decisão que eu não iria continuar uma carreira, ia para fora, foi tão forte que num ano excepcional de entrega minha dentro da Novartis, eu pedi para mudar para Ponta Grossa. Eu construí a casa aqui. Aproveitei um ano que o resultado estava 160% da minha divisão, da minha área. E o presidente era meu mentor. Ele falou, pode morar. Né? Então, assim, mas aquilo mexeu comigo. Né? Então, eu acho que eu tive tempo para me preparar. Porque em 2016 eu senti a primeira sinalização do tipo, tá vencendo o prazo. Do oxigênio. Oxigênio, filosofia de vida, não quero fazer isso pro resto da minha vida, preciso ter história para contar, preciso ter mais liberdade, preciso viver os meus sonhos. Né? É legal viver os sonhos dos outros. É ótimo. Né? Fui muito feliz. Adoro, a empresa é fantástica. Até hoje eu vou para São Paulo, né? Quando eu estou na Mapa ali, o escritório da Mapa é 2 quadras da Novartis. Eu vou lá tomar café, visitar os amigos, visitar o pessoal da Previdência, né? Que ainda é meu vínculo. Né? Estou dentro da Previdência, você sabe disso. Então, Mário, acho que essa preparação ajudou muito. Eu não recomendo nenhuma mudança, transição, né, do mundo executivo para o empreendedorismo sem uma preparação. O spoiler é que vai ter coisas novas no futuro, né? Eu vou falar muito sobre isso, sobre essa preparação. Né? Então, eu tive de 2016 até 2019, né, para me preparar. Né? Para me preparar, porque eu sabia que a hora que eu tivesse uma caixa preta no empreendedorismo, eu não ia ter com quem compartilhar. Né? A não ser que eu tivesse sócios. Né? Sim. E, então é interessante. Né? Então, a preparação ajudou. Né? Quando eu saí da Novartis. Quando eu anunciei que eu ia sair da Novartis, eu já sabia o que eu ia fazer na Mapa. Né? Trabalho de governança, de ESG. Eu já sabia que eu tinha que entender de mundo novo, tecnologia. Né? Não sabia que eu ia entrar na Embix aqui. Né? Estamos gravando hoje aqui na Embix, né? Que eu ia ingressar aqui. Eu já sabia o que eu queria na área de saúde. Né? Eu não queria jogar minha experiência em saúde, por isso que surgiu o Superdoutor. Sim. Então, a gente já avaliava a marca, já olhava o modelo de negócio, já fazia pesquisa de mercado, já começava a mapear possíveis sócios. Tudo isso um ano antes de sair. Né? Eu já tinha anunciado que eu ia sair. Eu anunciei em 2018, consegui sair em 2019. Então, acho que tinha uma data? Tinha uma data, porque a mesma transparência que eu usava na gestão, eu também usei em anunciar na época que eu não queria mais ficar. Né? Eu lembro até hoje a conversa com o meu diretor, que era o Ricardo. Né? Eu já tinha tentado isso em 2016, ele que me segurou. Ele falou, não, você não vai sair e segura a onda. E quando eu falei para ele, eu falei, eu acho que deu, venceu. Ele falou, agora você não fica, né? Eu falei, não. Então isso foi em agosto de 2018. Aí teve todo um processo de preparação, preparar a sucessão, organizar. A última convenção eu organizei ainda, né? Quando teve homenagem, né? Em plenário, em quase 1.000 pessoas. A Priscila foi para a convenção. Então, assim, essa preparação toda me ajudou a enfrentar os desafios do empreendedorismo. Legal. Né? Porque acho que o mindset já tinha virado.
Eu já tinha registro de marca, já tinha o modelo, já tinha os sócios, a clínica já estava em obra, já tinha participado de 2, 3 convenções da MAPA, olhando para a minha posição a hora que eu saísse da indústria. Essa preparação, Mário, é fundamental. Quais são os critérios que você coloca para quem quer dar esse pulo? Tipo, playbook assim de pular fora, né? Vou trocar de área. Empreenda todo dia, mesmo estando empregado. Se você me perguntar, Fábio, como que você empreendeu? Você não tinha tempo. Multinacional. Eu lembro, eu tinha uma meta de adquirir ou construir um imóvel por ano. Uhum. Porque eu sabia que não era para sempre aquilo. Ou seja, você tem que criar renda extra. Né? Eu precisava criar renda extra. Né? E ele começou, né? Mas eu comprei um terreno lá de R$5.000, lá na periferia. Eu precisava adquirir um imóvel por ano. Né? Então, aí é a meta de você construir renda extra. Uhum. Invista numa previdência. Né? Olhe o mercado financeiro, né? Seja o previdenciário, seja... Acho que é importante. Acho que seria outra dica. Né? E a Novartis tinha uma boa previdência, eu fazia aporte extra, então, para chegar no limite. Não se deixe levar pela rotina de vida do seu cliente. Quando você atende médico, quando você atende investidor, se você não orientar o teu time, né, para ele ter empatia, ficar feliz com o estilo de vida do cliente, mas não seguir ele, e eu falava isso para todos os meus representantes. Eu falo, você vai visitar pessoas que ganham 30 vezes mais que você, que viajam 3 vezes por ano, que compram TV de 100 polegadas. Se você entrar na onda, você não vai construir nada. Então eram regras, né, interessantes. Dedicação, né? Eu perdi inúmeros sábados e domingos olhando obra, né? Olhando obra, apartamento, sala comercial, né? Era minha dedicação extra, não tinha outro tempo, né? Tem uma parceira em casa que acompanhe, que seja guerreira, né? E nesse ponto aí a Priscila foi fantástica, né? Ela sabe, por muito tempo, né? Eu tive muito benefício, muita coisa, ganhei muito, né? Coisas boas, né? E nas horas também de transição, ela falou, não, agora vamos lá, agora eu vou puxar para cá enquanto você empreende. Então, essa parceria é fundamental. Então, tem muitas dicas, mano. Benefício não é benefício é salário também. Né? Porque na carreira, né, você fala, vou ganhar o carro, né? Vou ganhar o financiamento, vou ganhar o computador, vou ganhar o MBA. E quando vem muito fácil, com benefício, e eu valorizava cada financiamento que eu recebia da Novartis. Eu não queria perder dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro. Eu queria comprar o carro que desvalorizasse menos. Né? Eu queria comprar o carro mais econômico, melhor custo-benefício. Porque aquilo ia se tornar dinheiro no fim do dia. Né? Você estava acumulando patrimônio no final dos contos. Acumulando patrimônio. Então, literalmente, acumular patrimônio. E a hora que eu criei a renda extra, a hora que eu já tinha a marca, já tinha os sócios mapeados, a obra já estava caminhando, já sabia o meu papel na MAPA, né? Eu já tinha tudo organizado, já tinha criado a Eireli, né, para organizar a parte de imóveis. Eu falei, agora chegou a hora. Isso foi em 2018. E a tua renda extra te bancava? Ela bancava o fluxo de caixa. E para mim, não descapitalize para viver. Não gaste mais que o fluxo de caixa. Então, a hora que eu vi que o fluxo de caixa, né, era o suficiente para eu viver no padrão de vida que eu queria viver, eu levantei. Se eu tivesse que fazer isso, tirando um pouquinho do que estava guardado, seja imóvel, seja negócio, seja dinheiro, eu não teria tomado decisão. Então, nesse ponto, eu fui muito sistemático né? Para mim, você tem que viver com o teu fluxo de caixa e, se puder, reinvista 10, 20, 30%. E se tiver que tirar um investimento, que seja para multiplicar, né? Eu vou tirar esse investimento, mas eu tenho que multiplicar. E, Fábio, como que foi daí? Beleza, você já fez a transição da jornada. Como que foi toda essa experiência de lidar com pessoas novas, com uma cultura, criar a própria cultura, né? O que você conta a respeito? E para um mercado que você também não era 100% afeto, né? Sim, exato, né? Então, eu acho que eu fui primeiro consciente da minha idade.
eu analisei, né? Então a preparação ajudou, senão eu não teria esse conforto, né? Eu teria o frio na barriga seria dor na barriga, não seria frio, né? Frio na barriga sempre tem, mas quando eu vi que eu tinha 44, né? Eu tinha um desejo de sair até os 40, não consegui, que era 2016, saí com 3, 4 anos depois. Eu criei consciência da minha idade e criei consciência que eu não iria montar negócios para eu mergulhar naquele negócio 5, 10, 15 anos, carreira solo, solitário, para ele ser meu. Porque eu poderia perder uma fase importante da minha vida de liberdade com os meus filhos, né? O Pedro tem 16, a Helena tem 8 hoje. Eu falei, não, eu preciso me respaldar, né, de sócios, de parcerias, sinergias, complementariedade. Então eu aprendi a ter sócio. Eu aprendi a compartilhar. Aprendi a ingressar numa empresa com uma estrutura e com uma liderança executiva. Eu aprendi, eu me conscientizei que eu seria bastidor em algum negócio, né? Na Mapo eu faço muito isso, né? Imagina, a Priscila vive comunicação há 23 anos. As pessoas às vezes perguntam, Fábio, com toda a tua experiência, indústria farmacêutica, já foi gerente de marketing, cara, você tem que tocar para um lado, a Priscila para o outro, eu acho que não daria certo, né? É a praia dela, ela que respira, né? O meu expertise está mais na gestão, na governança, na organização, criar processos, trabalhar o ESG, né? Agora os demais sócios, o Rafa, né, que é o sócio que a gente trouxe há mais tempo, né? O cara toca boa parte da operação, né? Então eu me conscientizei de que pela minha idade, pela minha experiência e porque as pessoas precisam crescer, se desenvolver, eu não podia atropelar, mesmo eu achando que eu podia ir além, né? Então acho que isso me ajudou muito, Mário. Me ajudou muito porque os tombos ficaram menores, né? O estresse diminuiu. Né? Tem estresse. A pandemia foi difícil, né? Foi difícil para o Superdoutor, foi difícil na Mapa, foi difícil para a Mapping, né? A Mapping foi concebida no meio da pandemia, mas clientes cancelando o contrato, né? A Priscila teve que atrasar a fundação da Mapping. Então, acho que a conscientização de quem você é, qual que é a sua idade, o que você faz bem é fundamental para você viver num mundo totalmente novo, né? Que era empreender. Acho que isso me ajudou bastante. Se eu quisesse ser o foco das atenções em alguns negócios, eu acho que seria péssimo. Né? Então eu falei, não, aqui eu tenho que ser um sócio de bastidor, aqui eu tenho que ser um sócio de governança. Acho que isso me ajudou bastante. É legal você ouvir isso porque o ego é uma coisa que destrói muito as relações, né? E às vezes em alguns livros de estratégia eles comentam muito a respeito de você desinflar o teu ego, às vezes não querer assumir as honrarias para justamente deixar as coisas andando como deveriam andar, e a tua estratégia principal é que de fato a estratégia perdure a longo prazo, né? Acredito que na indústria ali se teve muita situação dessa de ego, conflito de ego forte, né? E mesmo quando você está empreendendo, independente do level que você está, também tem esses conflitos. E você sendo uma pessoa que muito apta, não só em ceder, né, mas em ter essa articulação com as pessoas, o que você identifica como, às vezes, motivadores que existem para trabalhar melhor isso, né? Eu particularmente vejo que em muitos casos é vaidade, né? A gente tem uma bolha de vaidade muito grande, tem gente que explora isso e tem gente que explode isso, né? O que você vê assim de detalhes a respeito dessa questão de trabalhar com o ego dos outros? Acho que trabalhar com ego o ser humano é egocêntrico, né, por natureza. Alguns mais, outros menos, mas é muito difícil você não ser egocêntrico em algum momento da sua vida. Com alguma pessoa, com alguma coisa material, com alguma posição, com poder. Não é fácil, Mário. Eu diria que não é fácil você trabalhar esse ego. Em alguns momentos, não vou mentir, eu pensei e falei, será que isso que eu estou construindo não é pouco porque talvez eu poderia construir? Será que se eu não me concentrasse esforço num negócio, né, e apostasse 5, 6, 10 anos nesse negócio, da mesma forma que eu atuava na minha carreira executiva, será que eu não teria ido mais longe nesse negócio? Mas essa gestão de ego vem muito também da gestão do teu momento, né?
Enquanto eu fazia isso, eu e a Priscila, os dois workaholics, ela empreendendo, eu na minha carreira executiva, né? Não foi uma, nem duas, nem três vezes. Enquanto ela estava para um lado do mundo, eu estava para outro, né? Teve um período na Novartis que eu organizava os congressos internacionais e foi uma experiência fantástica, porque eu fiz o primeiro congresso internacional com um número de médicos grandes, né? E eu devo ter participado de uns 40, 45 congressos internacionais em várias áreas. Experiência absurda. Então a gente viajava muito, mas eu não tinha filho. Né? Eu não tinha o Pedro, não tinha a Helena. Né? E que é algo que eu me dedico muito. Né? A gente pode errar? Pode. Na paternidade? Podemos. Mas a gente não pode dar motivo para falar eu errei porque eu falhei. Então acho que esse momento de vida facilitou a gestão do ego. Né? Ter filhos? Ter filhos, ter outras responsabilidades. Né? Então isso me ajudou bastante. Mas eu me vi várias vezes tendo que administrar aquele ego do tipo, calma, né? Ser contente em ser uma peça, uma engrenagem em algum negócio, do que deixar o ego fazer com que você atropele, não desenvolva as pessoas. Né? E, então, assim, eu acho que é uma gestão constante e precisa uma autorreflexão, Mário, porque a hora que você vai empreender, você deixa de ser especialista, porque a carreira executiva te torna especialista. Sim. Porque você tem as retaguardas. De novo, você tem o jurídico, você tem o financeiro, você tem o marketing, você tem... A hora que você passa a empreender, embora você se especialize num segmento, você tem que debater com o advogado tributarista, tem que debater com o contador, você tem que debater com, né, com o cara da tecnologia. E essa gestão de ego que precisa existir. Ou seja, eu assisto muito os vídeos do Burrão, não sei se você já assistiu. Inúmeras vezes empreendendo você tem que olhar e falar, não tenho competência para isso aqui quem vai resolver é o meu assistente. Eu não tenho competência para isso, porque é um mundo muito amplo. Né? Mas é difícil. Né? É difícil. Eu vi muitas situações por ego, de brigas, vi inimizades, vi decisões erradas de carreira. Eu vi pessoas tomarem decisões de mudança de vida, mudou a família toda para carimbar uma decisão, assumir uma posição para mostrar para outro ou outros que ele podia. Né? Ou seja, literalmente, ele só considerou o ego, não considerou os próximos, né? A família, né? A capacidade, o tempo, a saúde, saúde principalmente. Né? Vi muitas pessoas perderem saúde porque apostaram 100% no ego. Sim. E quando você fala dos filhos, esse era um ponto que eu queria trazer sobre educação. Quando você tem um filho, o teu ego ele já diminui, né? Porque você tem que tirar um pedaço. Se você já tinha toda aquela rotina corrida, você não vai conseguir fazer aquilo. E você vai ter que ter atenção, abrir mão de rotinas que você tinha, de prazeres que você tinha em prol do filho, em prol da criação. E eu queria te perguntar, né, já que você é uma pessoa que desenvolve bem essas articulações e esse delegar, como você falou, como que você julga a criação dos seus filhos? No que ela consiste hoje? A criação dos filhos, primeiro ditado, eu declaro, eu externizo, eu falo o que eu penso. Né? Cai naquilo que a gente conversou, nessa transparência de você comunicar. O Pedro sabe disso, a Helena, mesmo pequenininha, eu sempre declarei. Né? Acho que eu resumo em declarar os meus sentimentos, o que eu espero. Né? Eu não guardo para mim. Né? Eu não jogo com os meus filhos, eu sou transparente. Né? Então, eu julgo que é uma criação muito aberta, muito transparente. Não tem assunto proibido em casa. Sempre aprendi muito isso com meu pai. Meu pai conversava de tudo um pouco, de maneira... Né? Eu nunca bati nos meus filhos, por mais que eu venho da geração de transição, né, de educação muito rígida, né, e independente de não ser pregado isso hoje, e isso não dever acontecer, também ia contra a minha filosofia. Né, eu acho que uma conversa olho no olho, né, e uma restrição, um castigo, né, você tirar algo deles, tem um peso muito mais forte do que um tapa. Né? Então é outra forma. E
eu quebrei muitos paradigmas e muita coisa que eu acreditava como pai, e eu acho que eu consegui quebrar. Consegui quebrar. Tipo? Você não questionar o porquê que você está fazendo algo. Né? Você não questionar o modelo de educação. Né? Você aceitar o mais ou menos em alguma decisão deles porque ele está dando 140% ali. Né? Então eu não tinha isso comigo. Eu tinha que fazer bem e tudo. Meta, né? Tinha essa pressão. Gestão. E às vezes fazia coisa que não questionava o porquê estava fazendo. Então assim, a gente tenta trabalhar muito isso. Né? Com o Pedro, com a Helena. Né? Muito foco em educação financeira. Muito foco, porque, de novo, né, nós não somos herdeiros. Né? E foi justamente um dos pilares teus para a transição. Para a transição, porque a gente não tem heranças, fortunas, nós não temos, nós temos que construir. Né? Nós somos muito bem educados, né? Muito bem respaldados pelos nossos pais, mas nós somos a geração que vai estar construindo. Uhum. Né? Então a gente trata isso de maneira muito transparente, né? Que eles têm que ser a geração que constrói também. E sem contar ética, valores, né, Mário? Então, e óbvio, para fazer tudo isso, o pai e a mãe, por mais sistemáticos que sejam, vão abrir mão de muita coisa. Muita coisa. Abrir mão do esporte, né? De uma confraria, de um tempo maior com os amigos. Abrir mão de conquistas, abrir mão de sonhos materiais, né? Puxa, eu queria viajar para lá, ou eu queria abrir mais uma clínica em outra cidade e me dedicar, mas você vai ter que abrir mão. Você vai ter que abrir mão. Mas quando eles crescerem e vão sair de casa, já vou perder o time. Perdi o time para esse é o meu objetivo, mas o time com eles, né, a gente não deve perder. Né? Uhum. Mas sempre com muito equilíbrio, viu, Mário? Protecionismo de filho, não acredito. Né? O Pedro, a gente viaja desde que ele nasceu e deixa ele. Né? Com 6 meses, 7 meses, eu e Priscila, 10 dias de viagem fora e ele lá. Né? Ela esgotou o leite materno e a gente nunca deixou de viver a vida do casal pelos filhos. Mas você acaba abrindo mão de algumas coisas, não tem como. E tem uma coisa bem curiosa aí da criação dos teus filhos, é que você tem um filho com 16 anos que já é empreendedor, né? Eu vou pedir para você comentar um pouco a respeito do comportamento dele, mas o que da tua criação foi feito para talvez estimular isso? E não acredito que seja só o fato de ver os pais empreendendo. Isso é talvez um inspirador. Mas tem algumas coisas, pega esse aqui e venda lá para teus amigos, veja se funciona. Como que foi esse processo todo? Acho que a contribuição da criação foi a independência. Olhar um pouco o meu lado e também da Priscila. Vou falar em nome da Priscila agora, porque as histórias que eu sei da Priscila, né, quando era menina, ela queria se virar, queria fazer, queria vender, vendia lá alguma coisa, fazia trancinha e cobrava na escola. Ela já tinha uma veia empreendedora. E de independência, de não depender dos pais. Eu tinha muito isso comigo, né? Como jovem, adolescente, na faculdade principalmente, né? Meu curso era integral, então eu dava aula particular, fazia trabalhos e cobrava, fazia iniciação científica, fui bolsista. Por quê? Eu não lembro, né? Acho que não encho uma mão de vezes que eu pedi dinheiro para o meu pai, mesmo fazendo curso integral. Então essa cultura da independência a gente tentou trabalhar no Pedro e tem tentado trabalhar na Helena. Então a gente incentivou, Mário, que é bom eles serem donos das decisões, eles serem donos do dinheiro, eles serem donos do negócio deles, mas que isso tem que começar cedo. Tem que começar cedo. Né? Então, por mais que eu segui uma carreira executiva, eu empreendi desde jovem. Né? Desde o meu primeiro dia de Novartis, eu tinha aquela meta de eu tenho que comprar um imóvel por ano. Né? Eu atrasei padrão de vida. Eu ensino isso para eles. Nós atrasamos o nosso padrão de vida pelo menos 7 anos. Eu e a Priscila. De novo, você tem que ter uma parceira que entenda isso. A nossa lua de mel nós passamos em Foz do Iguaçu. Enquanto na época, amigos nossos já iam para Cancún. Nossa lua de mel nós decidimos 3 dias antes. Nós vamos num hotel Estância ou nós vamos para Foz do Iguaçu? Nós fomos para Foz do Iguaçu. A minha demorou 1 ano para acontecer, pensando assim. Primeira viagem para fora, 7 anos depois. Então nós atrasamos o padrão de vida
porque a gente sabia que isso seria melhor, porque depois a gente poderia ter uma gordura a mais para investir e viver bem. Então eu tento ensinar muito isso para o Pedro, e esse empreendedorismo dele talvez venha de conversas transparentes, né, de trabalhar e mostrar a capacidade dele. Ele tem uma capacidade de relacionamento excelente, é inteligente, é questionador, né, tem uma empatia, né, ou seja, obviamente que pai coruja falando, né, assim, descontar bastante, né, mas assim, e a gente viu essa capacidade nele e ele viu valor nisso, né, e óbvio, às vezes a gente brinca e fala coisas brincando para eles, né. Eu brinco muito, Mário, eu falo, você sabe que o teu pai e tua mãe vão fazer conta reversa, né, Pedro? Ele para e fala assim, sei, pai. E ele já sabe que isso vocês são uma geração que constrói, mas vocês também gostam de usufruir. Vocês não vão abrir mão de usufruir para construir. Então, a gente quer que vocês construam, né? Eu brinco com ele, eu quero que vocês sejam melhor que o pai, melhor que a mãe, né? Então, muito transparência. Mas tem hábitos interessantes, né? O cofrinho pequenininho. Eu lembro que o Pedro tinha um cofrinho transparente, né? Para ver a moedinha caindo. Primeira ida no banco, né? Inclusive eu vi vocês lá aquela vez, né? Você presenciou o que eu fiz com o Pedro em São Paulo com a Helena. Primeira ida no banco, né? Com o dinheiro, fazendo a aplicação, ela vendo que está aplicando o dinheiro para multiplicar, né? Então a gente conversa muito. Com o Pedro eu converso muito. A regra dos 3/3, né? Que eu acredito e um dia eu vi que ele acredita também, né? Talvez não 3/3, né? Que é 1/3 investir em negócio, 1/3 você ter liquidez, né? E 1/3 você investir em terra, em imóvel, né? A gente discute esse tipo de assunto de maneira, né, leituras, né? Pai Rico, Pai Pobre. Ele acabou de ler Pai Rico. Desculpa. Pai Rico e Pai Pobre. Ele acabou de ler o livro. Ele traz os conceitos. Pai, esse conceito, você concorda? Né? Fala, filho, concordo. Aqui não concordo. Então, acho que a gente tenta. Vai dar certo tudo? Não sei. Não tem cartilha. Educação de filho não tem cartilha. Você pode tentar tudo e de repente, puxa, aconteceu como a gente pensou, não aconteceu, expectativa ou superou a expectativa, mas assim, a gente trata de maneira muito transparente, Mário. Então, ele já vendeu lenha, já vendeu geladinho, ele ajuda de antes que o vô que cortava, né? O vô vende a preço de custo para ele e ele vende no condomínio ali para os amigos, enfim, com um markup, com uma margem muito boa. E então acho que assim, essa transparência, ele me ajuda numa usina fotovoltaica que a gente criou, né? Ele que administra, e ele entrou com 10% do investimento, que era um dinheiro que ele tinha guardado, ele entrou com esse investimento, né? Para ele ter um rendimento líquido, né? E diversificar um pouquinho. Tem a conta dele, mas sempre com muita gestão nossa, aproximação, e explicando a importância de você aproveitar a vida também. Sim. Né? Existe uma coisa... Eu até tinha fama de mão de vaca, né? Depois as pessoas começaram a ver que eu sou mão de vaca para aquilo que é importante para você criar um salto maior para investir em algo. E então ele sabe também o que é bom. A gente não tira isso, né, ao ponto de economiza, guarda, trabalha, né? A cultura polonesa prega isso, né? Eu sou descendente polonês, né? Polonês, né? Nos áureos tempos, quando o palito de fósforo era mais grosso, meus avós cortavam no meio o palito para aproveitar, né? Cortava pólvora no meio para ter 2 palitos, né? Mas é importante você equilibrar esse tipo de coisa, né? Ou seja, mostrar o que é bom também, mostrar que é bom viajar, né? De vez em quando de executiva, né? Óbvio que é muito raro, né? Muito caro. Sim. Mas quando dá para fazer upgrade, pega milhas, né? Eles viajaram uma vez executiva, né? Experiência, né? Aí eles viram, falou, opa, pai, mas a gente viajou 10 vezes, 15 vezes econômica, só uma vez executiva, custa muito. Puta, tem que trabalhar bastante então? Tem que estudar? Tem que ganhar dinheiro? Tem. Então você tirar isso para eles não terem referência também é muito, muito ruim, né? Então esse equilíbrio, né, de andar num carro bom, mas daqui a pouco comprar um carro baixo custo, né? Que trabalhar a experiência e fomentar o desejo é uma coisa que é importante se fazer para a pessoa correr atrás. Faz muito isso.
E ética, né? Ética, valores. E, de novo, não tem cartilha. Pode dar certo, pode não dar certo, pode dar errado. A gente tem que pelo menos falar, eu fiz o que eu podia, né? E, Fábio, uma coisa que a gente sempre discute em gestão, fundação, liderança, etc., e parece que você conseguiu trabalhar bem isso, é alinhar objetivos individuais em prol de um objetivo comum, né? Falam muito que existe um egoísmo bom, né, e que ele deve ser aproveitado dentro do mercado capitalista, que é você conseguir justamente fazer esse alinhamento. Isso provavelmente você teve com os comerciais do laboratório, você teve quando foi trabalhar com sócios, né? Como que você vê e como você trabalha bem essas alianças, o que foi preponderante para você conseguir fazer esse alinhamento estratégico com os objetivos individuais? Esse é um baita desafio, né, Mário? Porque você trabalhar com pessoas e... Enquanto você trabalha com pessoas, mas tem hierarquia... É mais fácil. Facilita um pouco, né? Perde um pouco o engajamento, né? Porque muitas vezes a pessoa faz para cumprir tabela. Mas a hora que você começa a trabalhar com sócios, né? E sócio, se tiver 2%, 4%, 10%, 30% é sócio. Uhum. Ele faz parte da composição societária. Ele é um desafio muito grande. Complementariedade é fundamental. Eu diria que é meio caminho quando você cria um processo de união de forças complementares. Porque quando as habilidades diferem, mas se complementam, mesmo a pessoa tendo um objetivo individual dela, ela é muito importante para você, né? Você tendo um objetivo individual que poderia atrapalhar, a pessoa sabe que a tua expertise vai ajudar muito no objetivo comum. Então, acho que assim, definir as complementariedades ajuda muito. Né? Eu diria que boa parte do que eu vejo hoje ali na Mapa, né? Onde eu sou um sócio mais de governança, de conselho, participo das estratégias. Né? Existe uma complementaridade grande no meu estilo, no estilo da Priscila, que é a fundadora, no estilo do Rafa. Né? Tem novos sócios vindo agora, né? A gente fez um programa de partnership para trazer novos líderes sócios, mas tem uma complementaridade muito grande. Eu acho que fica muito mais fácil quando a gente acerta a mão nisso, em setar os objetivos comuns, que serão diferentes muitas vezes, Sim. Mas um precisa do outro. E aí o objetivo coletivo fica muito mais prático. Governança, né, é outra forma de você evitar, né, você fazer acordo de sócios, registrar tudo, registrar em ata de reunião. Né, eu adoro pauta de reunião, ata de reunião, coloca no invite, cola no corpo de e-mail, cola no corpo do Outlook, né, porque tudo isso começa a deixar às claras o que foi definido, né, o que foi definido e explorar. Então, acho que conversas francas sempre. Né? Acho que com sócio, se você não sabe o que o sócio está pensando, se a transparência no mundo executivo já é importante, comunicar bem, a hora que você não sabe o que o teu sócio está pensando também, eu acho que talvez o objetivo individual dele está totalmente diferente daquilo que você está pregando, né? E vocês não estão se acertando. Só que uma briga não é uma rescisão de contrato, né? Uma briga societária é litígio, é desgaste, né? Então, acho que tem regras processuais. Tem muito de processo, viu, Mário? Tem muito de comunicação, tem muito de processo, tem muito de protocolos, né? Mas eu acho que essa definição de complementaridade é importante, né? Eu vejo no Superdoutor, né, que é outra... Citei o exemplo da Mapa, mas no Superdoutor são 3 sócios fundadores bem complementares. Né? Eu, com a minha experiência, minha visão mais porta para fora, marketing, articulação, comercial. Né? O Edu... cara muito mais porta para dentro, operação, né? Mas muito bom também em relacionamento, né? Administrativo, financeiro. O Rubinho, sócio médico, né? O Dr. Rubens, o Dr. Rubens, né? Ou seja, é o RT, articulado, está presente em todos os hospitais da cidade. Então, acho que foi uma complementaridade muito legal. E agora que nós estamos trazendo novos sócios, todos complementares, pelas especialidades e também pela visão. Né? Então, alguns da ala mais experiente, alguns da jovem, né, da ala jovem, de boa formação, e a gente acha importante isso, né? Mas todo mundo olhando o legado.
Eu acho que você não sair do teu propósito como empresa, por isso tem que fazer planejamento estratégico, tem que definir propósito, tem que definir visão, tem que definir valores, porque é mais um processo que fica às claras se alguém estiver saindo do objetivo em comum, né? Você falou, pô, nossa visão é essa, nós definimos, nós acordamos, então você vai cair muito em processo, muito em processo, muito em processo, né? E mais o relacionamento humano, né? Então, mas é isso, não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, enfim, sim. E aqui, conta um pouco a respeito das outras vertentes que você tem trabalhado. A gente comentou pouco a respeito do Superdoutor, MAP e Mapping. Você quer comentar um pouquinho a respeito dessas jornadas? Tem até uma startup no meio, né? Isso, a Mapping é uma startup, né? Ou seja, a Mapa tem 22 anos, Priscila fundou. O Mapa, às vezes as pessoas acham, a Mapa atende vários clientes fora do Brasil, por isso que é Mapa. Não, é Maria Priscila Alves. Na época ela não colocou o N do Nabose, mas tudo bem. Então, assim, a Mapa, com o expertise todo dela, né, e há 15 anos trabalhando com celebridades, chegou o momento de lançar a startup e ela falou, não, tem muitas dores nesse mercado, eu vou lançar uma startup, né, uma plataforma de marketing de influência para conectar influenciadores às marcas, às empresas, de maneira democrática, simples, né, organizada juridicamente, contabilmente. Então, acho que esse é o sucesso aí da Mundo Map, né? Quase 10 mil influencers na base, 700 empresas já. E essas vertentes. Então, na Mapa, nós fizemos um programa de governança e de partnership, de trazer novos líderes como sócios, para liberar a Priscila para literalmente ser a CEO da Map. Então, meu trabalho é muito de bastidor, nessas duas frentes, né? É uma área onde eu não fui criado, mas eu trabalhei com comunicação a vida toda, com marketing. E então, acho que tudo que eu tenho aprendido no campo de composição societária, no próprio IBGC que eu faço parte, depois a gente pode conversar mais um pouquinho, eu tento aplicar ali dentro. E especificamente olhando para a Mapping, né, antes da Priscila lançar, ou muito concomitante, surgiu, por coincidência, né, um convite aqui do Luciano Doll e do Cassiano para entrar, né, naquela primeira leva de sócios, depois dos fundadores da Embix, para entrar na Embix também. Então, acho que foi uma experiência fantástica, tem sido uma experiência fantástica, de aprendizado aqui na Embix, de contribuição, conexões, né, e eu acabei entrando aqui muito mais com o meu capital humano, né, de conexões, de relacionamento, trazendo pessoas, apresentando pessoas, trazendo o IBGC aqui para dentro, né. Então, a minha contribuição aqui na Embix foi muito mais em cima disso, e a Embix me ajudou a entender um pouco essa economia nova aí, para poder ajudar mais a Priscila na Mundo Map, né? Startup é fácil? Não tem glamour nenhum, né? É amassar barro todo dia, né? Sim. É uma promessa, Mundo Map, uma promessa já real, é fato, muita coisa acontecendo. Então, ali eu sou muito sócio de bastidor, né? Superdoutor, eu sou sócio fundador, né? Então, minha participação lá eu diria que é muito mais ativa na execução. E então são essas frentes aí que eu tenho administrado aí nesses 4 anos de empreendedorismo full, né? Pouco mais de 4 anos. Acabei entrando em muita confusão. E qual que é a próxima transição agora? Acho que as transições agora é fazer os negócios crescerem e ajudar onde eu não estou na execução direta, né? Então a gente tem feito esse trabalho de trazer novos sócios para a Mapa, com um planejamento estratégico muito legal de crescimento para esse ano. Então, acima de 2 dígitos de faturamento, né? E a Mapa ainda melhor ranqueada, né? Ela já está entre as maiores agências que não fazem parte de grupos econômicos, né? Agências independentes. Agências, exatamente. Já está no ranking, esse ano deve melhorar ainda mais. Concretizar de vez a Mapping e fazer crescer. Break-even já está aí, próximo mês já entra em break-even, né? Depois de 8 meses de abertura de mercado, 9, né, de início de monetização. Então é um feito excepcional, né, para a Mapping. Continua sendo difícil, não é fácil você lançar uma startup, né? Parece um mundo glamuroso, né, mas é árduo. Eu vejo o quanto a Priscila, né, e o Superdoutor na mesma linha. Então a gente está numa fase literalmente de expansão, né, e sempre trazendo novos parceiros, sócios, né? Então a gente anunciou mais 2 médicos, 2 novos sócios, devemos anunciar mais uns 2 ou 3 até o mês que vem. E a ideia é expandir e preparar o Superdoutor para
para uma expansão também aí, inclusive em outras regiões, né? Sempre com sociedades complementares, né? Até porque eu não deixo de citar isso, né? Você tem que ter consciência do que você tem, o que você faz, a idade que você tem, para ser humilde e falar, eu preciso de ajuda, preciso de parceiros, preciso de sócios, né? Eu jamais vou ignorar isso, porque senão você não vive, né, hoje. Acho que isso é... E o IBGC entra onde, Fábio? O IBGC talvez seja, no curto prazo, tem me ajudado bastante, né, na parte processual, alguns cuidados, né, da parte de governança, organização, prevenção, né, pensando nessa relação societária, relação de pessoas. Mas talvez no médio e longo prazo pode ser uma nova fase de carreira. Né? Eu acho que a hora que você já está testando ali para ver se... de repente, acho que por essa experiência ampla, né, agnóstica, generalista, em várias frentes, várias áreas, mesmo no mundo executivo passei por várias áreas, agora empreendendo em vários segmentos, né, mesmo em pouco tempo, talvez a gente possa contribuir com as empresas, né, muito em breve, né, a hora que eu tiver espaço na agenda, participar de conselhos consultivos, né, coisa que eu já faço hoje onde eu faço parte, né, conselhos de administração. Então acho que pode ser uma próxima etapa, com certeza, de carreira, a hora que os negócios estiverem organizados, né, com os sócios tocando, executivos. Então pode ser uma próxima fase de carreira aí. Eu faço 50 esse ano, né, Mário? Então tu prestes a fazer 50. Comemorar com outro negócio, abrindo outro negócio, né? Mas é muita responsabilidade, Mário. E assim, se fosse só os negócios, mas nessa minha ansiedade de viver esse mundo, eu acabei entrando no IBGC, entrei na associação comercial, né, já estou aí na segunda gestão, mas agora eu vou começar a dar vou continuar ali participando de alguns comitês, né, até já conversei com a Georgia, né, falei, Georgia, viajando bastante, e não quero frustrar, e tem gente que tem mais tempo para mergulhar, está mais aqui, né, mas eu vou continuar ali na parte de ESG, de governança também, nos bastidores. Então eu fui ingressando em outras frentes, né? Fiz parte do BNI, né? Também depois chegou um momento que eu falei, não consigo conciliar, vou começar a frustrar as pessoas, então eu vou sair. Então acho que essa rotina, ela sobrecarrega muito. E você abrir um CNPJ, ou você entrar de sócio no CNPJ, a responsabilidade é grande. Sim. Né? Eu acho que o que eu tenho por hora, pelo menos até o fim do ano, é suficiente. Legal. Fábio, quero agradecer a tua presença. São vários ensinamentos aí. Queria até aproveitar para sintetizar um pouco. Acho que a questão da importância das alianças, a importância de um planejamento até financeiro, financeiro e estratégico para fazer qualquer transição. Não querer ir para um mercado que você tenha total desconhecimento. Então, as tuas transições sempre são preparadas, né? Você sempre tem um terreno, de certo modo, confortável para você começar a pisar, né? E especialmente a questão eu ia falar treinamento, né? Mas a educação dos filhos, né? E uma palavra-chave que você colocou, acho que em tudo, né? Alianças, liberdade e transparência, né? Não sei se você quer complementar arrematar aí tudo que eu falei. Não, legal. Alianças, liberdade, transparência e equilíbrio. Eu acho que eu acrescentaria equilíbrio, Mário, porque, de novo, e aí estou falando por mim, né, pela Priscila, pela minha família, né, acho que o nosso tempo é finito, os nossos recursos são finitos, né, de novo, né, a gente tem que construir, meus pais tiveram que construir, né, chegaram no Brasil, meus avós chegaram no Brasil, né, com uma mão na frente e outra atrás. Nosso conhecimento é finito, né, é finito não pela capacidade, a gente pode aprender tudo, mas só que a gente vai embora antes de aprender tudo. Então, você tem que... Nossas capacidades são finitas, então acho que o equilíbrio em tudo é importante. Né? Então, por isso que justifica, né, você olhar para a aliança, você olhar para a complementaridade, né, para a liberdade. Né? Essa vida terrena aqui é muito curta. Né? Então, você ser livre, né, e poder circular nos vários ciclos é importante. Né? E o equilíbrio. Acho que o equilíbrio é... Eu gosto da palavra. Tinha que ser doutor equilíbrio, né? Não super doutor. Exatamente, pode ser. De repente, tá aí um novo PJ para o ano que vem. Uma clínica de formação de boarding de empresas.
Legal. Isso aí, Mário, mas eu que agradeço e a gente não falou dos tombos, pessoal. Né? Quer comentar um pouquinho? Não, eu acho que eu sempre faço esse encerramento e parece, né, que tem só coisas boas, conquistas, a carreira, né? Ou seja, o que foi construído, mas assim, tem muito tombo, tem muito erro, né? O que foi emblemático? Emblemático você não usar tudo que eu falei aqui numa empresa, né, que de repente a gente fez parte numa sociedade e não deu certo, né, por erro nosso, né? Isso é triste, mas é aprendizado. Mas, de novo, não dá depois daquela, foi criado mais dois, né? Aí, depois daquela eu entrei na Embix, lançamos a Mundo Mapping, né? A Priscila lançou o Mundo Mapping e não deu nem tempo de sentir o golpe, né? E nessa sociedade que não deu certo, a questão foi a complementariedade que você falou? Faltou complementariedade, faltou governança, né? E que teria que ter vindo de todos, né? Da gente, então foi um erro nosso, né? E a gente sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. E outras coisas, né? Momentos que você perdeu o timing, né? De contratar uma pessoa boa, de promover uma pessoa boa, de falar um sim numa negociação. Talvez porque ficou olhando um pouco o passado, o saudosismo, aquilo que a gente conversou. Aquele apego, né? Tem horas que você tem que falar, não, eu já tenho conhecimento suficiente, dados o suficiente para fechar. E minha indução falou que eu tenho que fechar. A gente estava falando, desculpa te interromper, mas a gente falou ali do ego, né? E a gestão, a criação dos negócios tem uma coisa que vicia, que eu acho que é pior que a vaidade, que é o poder, né? O poder de controle, o poder de decisão. E muitas vezes a gente deixa de tomar algumas decisões, às vezes fundamentais para o negócio, por ideia de manter o controle. Querer manter o controle, eu não quero a complementariedade porque eu quero ser a palavra final, né? E daí você vira um gargalo de tudo, todos os fluxos que você tem dentro do negócio, né? Exatamente. Já tiveram erros, vários erros nesse sentido. Vários erros onde meu ego não deveria ter assumido isso daqui, né? Então, são muitos, né? A gente, óbvio, aproveita esse momento aqui, né, Mário, para compartilhar cases, experiências, coisas boas. Mas, pessoal, tem tanto quanto momentos difíceis, né? E principalmente no empreendedorismo, né? Nessa construção, né? Tudo não é fácil, né? Mas a gente bate o bumbo, né? Afinal de contas, nós somos da comunicação também, e a gente bate o bumbo sempre como gente grande, né? Como cases grandes, como conquistas grandes, né? Acho que a gente tem que valorizar o que a gente constrói e olhar o que nós éramos, o que nós construímos, né? Sem ficar olhando também o jardim do outro, né? Acho que olhar o jardim do outro é bom para você fazer pesquisa de mercado, preencher análise SWOT, mas não viver a conquista tua, né? E viver aquela infelicidade, nossa, o meu vizinho, o fulano, olha o tamanho da empresa, verde, né? A empresa dele virou multinacional. Eu tenho que curtir as nossas conquistas, né? E a gente faz muito isso. Eu vou te falar que eu tive uma virada de chave, que foi justamente, às vezes você tem o teu concorrente parecendo tão maior, intransponível, e quando eu resolvi olhar para dentro, foi quando as coisas começaram a fluir, né? E fluíram muito bem, e inclusive passamos, né? Então, essa questão de percepção, foco, aquela conversa de alta performance progressista, vamos colocar assim, né? Exato. Ela faz total diferença. E às vezes a gente tem, às vezes regionalmente, ou às vezes familiarmente, uma cultura desse bairrismo, né? Desse protecionismo. Eu lembro muito, não sei se é da época, né? Você tá falando do computador do Age of Empires, né? E tinha um negócio assim no jogo que era o seguinte, às vezes a gente quer montar casinha num jogo que é de guerra e que é de estratégia, que é de velocidade, né? E você quer montar casinha, eu vou fazer os caras bonitinhos, eu vou fazer a cerquinha, o muro, tudo. E às vezes você chegava um cara que te dava um pau em 3 minutos, com os negócios só trabalhando o volume, e eu vejo isso muito como estratégia de negócios também, né? Em 3 minutos acabou o jogo. Exato. E porque não ficou brincando de casinha, porque não ficou a todo momento querendo se proteger, né? E empreender, na verdade, é justamente assumir o risco de sofrer algumas porradas e continuar seguindo em frente, né? Não, é interessante. Semana passada, Mário, eu tinha comprado lá, juntamente com meu sócio, os ingressos para o evento do Flávio Augusto em São Paulo. Aí, na reta final ali, conversei com a Priscila, falei, Priscila, acho que vai ser bom você ir.
Ela foi, e uma frase que marcou muito ela, né, do próprio Flávio Augusto é: ordem, progresso é legal, mas no empreendedorismo eu acho que primeiro tem que vir o progresso, depois a ordem. Acelera, acelera, né? E depois organiza a casa, né? Então tem muito isso, né? Você tem que acelerar, você tem que vender, você tem que tomar decisão e em paralelo você vai organizando, né? Então acho que são aprendizados, né? E é o que você falou, mano. Olhar para dentro, curtir o que você conquista, independente de você ser uma empresa pequena, né? As nossas empresas são empresas, né, finitas, né? Estão crescendo, mas assim, a gente tem que curtir isso. Não adianta ficar olhando o grupo internacional, a rede de clínicas que já tem 200 clínicas. Você não vai viver o teu momento, você não vai curtir, você não vai desenvolver as pessoas, você não vai fazer o bem, você não vai atender bem o paciente, né? Você vai querer acompanhar algo que teu braço não alcança, Sim. infeliz. Quem vai pagar o teu cliente, quem vai pagar o teu colaborador. E, na verdade, a grande lição que a gente pega, por exemplo, por que um Airbnb ia querer competir com grandes redes de hotéis? Ele focou para dentro, olhou para dentro, fez o negócio. O Spotify ia concorrer com quem? Com as grandes gravadoras, Sony, etc. Gravadoras. Né? Então, esse olhar para dentro, acredito que, até no aspecto mais pessoal, mais íntimo, né, ele é importante para isso, né? Para você reconhecer tuas forças, reconhecer tuas fraquezas, e seguir de acordo com as disponibilidades que você tem no meio do caminho, né? Exatamente, exatamente. Acho que essa autoconsciência, né? Essa autoconsciência é fundamental, né? Isso é... Mas você aprende todo dia. Todo dia a gente tem o que aprender e acho que é legal isso, né? Isso aí que nos motiva aí, né? É uma forma também de administrar o ego, né? Você saber que você aprende todo dia. Todo dia você vai aprender alguma coisa, o teu ego fica mais quietinho ali, pé no chão, né? Tem que cuidar do cachorrinho. Sábio, muito obrigado. Legal, né? Mário, eu que agradeço aí. Parabéns aí pela iniciativa. E tá junto, com certeza vamos nos encontrar em alguma das confrarias aí, das rodadas de negócio, né? Na Embix, ou na Mapa, na MEP, no Super Doutor. Acho que você já esteve em todos esses ambientes, nos nossos eventos, né? Nas nossas reuniões. Então, estamos juntos aí. Maravilha. Valeu, Fábio. Beleza. Valeu, Mário. Valeu, pessoal. Abraço. Obrigado.